órgãos regulatórios do sistema digestivo. Então, na semana passada, se eu não esteja enganado, a gente viu insulina, glucagon e GLP-1? Sim? E hoje a gente vê cortisol, adrenalina e finaliza essa brincadeira hormonal. Aí na semana que vem a gente entra em histologia de sistema digestivo. Hoje provavelmente eu te mostro várias coisinhas. Vai! Não vai! Quando você pensar em cortisol, a primeira ideia que a gente tem que ter é a seguinte. Eu disse para vocês semana passada que o cortisol, ele é um hormônio liberado em resposta ao estresse. Então, essa primeira ideia tem que ficar clara na sua cabeça. Muitas pessoas acreditam que o cortisol causa estresse. É exatamente o contrário. O cortisol é produzido em situações estressantes. E por isso, ele é chamado o hormônio do estresse. Beleza? Entendeu a brincadeira? Então, o cortisol, ele te ajuda a combater o estresse. Dito isto, o ciclo circadiano nosso, ele está totalmente associado com o cortisol. E você vai perceber que das 5 horas da manhã até aproximadamente 9 horas da manhã é quando o seu corpo tem, teoricamente, o pico de estresse relacionado com o seu ciclo circadiano, que é a sua capacidade de dormir e acordar, que é essa brincadeira que a gente tem no ciclo circadiano, tá bom? Onde você tem mudanças fisiológicas relacionadas, e eu não vou falar correlacionadas, eu vou falar relacionadas com a quantidade de cortisol que está presente no nosso corpo. Deu certo até aqui? Então você vai perceber o seguinte, ó, que por volta das 3, 4 horas da manhã, até por volta das 9 horas da manhã, então, nesse período aqui, ó, é um período onde você tem diminuição da temperatura corporal, diminuição de um hormônio chamado de melatonina, significa que eu estou em situação de estresse, por causa da temperatura corporal diminuída, e eu tenho, consequentemente, pico de cortisol. E aí, se você perceber, por volta das 10 horas da manhã, é o estado onde você está em alerta. Se fôssemos bastante inteligentes, a nossa aula deveria começar entre 9 e 10 da manhã. E não 7 horas da manhã. Porque seria o pico de cortisol que está relacionado com o momento em que você está em estresse. Importante. Existe uma diferença entre eu-estresse e de-estresse. Então, o estresse é dividido em 2 grandes grupos. O eu-estresse e o de-estresse. Eu-estresse é o estresse bom, não patológico, como, por exemplo, acordar cedo. Isso não é patológico, mas isso é estressante. Beleza? E o de-estresse é o estresse patológico. Percebeu a diferença? Então, quando você fala assim, nossa, eu estou estressado graças a, sei lá, uma situação que não é bacana, você está falando do de-estresse, que é um mau estresse. Se você estiver fazendo exercício físico, o seu corpo está sendo estressado. Nesse caso, é um eu-estresse, é um bom estresse. Então, a gente divide o estresse em 2 grandes grupos. Deu certo? Então, o paciente que apresenta alto nível de estresse, na maioria das vezes, é o mau estresse. É o de estresse. Tá bom? E aí, o estresse, ele vai produzir, né? Aliás, em resposta ao estresse,
você tem aumento da produção de cortisol, e este cortisol vai interagir em vários locais do nosso corpo, estimulando vias metabólicas que teoricamente a gente já conhece. Então, quando você pega o cortisol e olha esse cortisol no fígado, ele vai ter estímulo da gliconeogênese, tudo bem? Estímulo da glicogenólise, e aí tem uma coisa que a galera confunde. O que é gliconeogênese e o que é glicogênese? A gliconeogênese é a produção de glicose a partir de piruvato. Então, qualquer molécula que produz piruvato é uma molécula que tem a potencialidade de virar glicose no final. Então você vai perceber, principalmente no segundo ciclo, que tem vários aminoácidos, que o esqueleto carbônico desse aminoácido é convertido em piruvato. E o piruvato vira glicose pela gliconeogênese. Beleza? Então aminoácidos têm essa capacidade. Eu falei para vocês semana passada que ácido graxo não tem essa capacidade. Então, ácido graxo, por ser quebrado de 2 em 2 carbonos, ele não tem a capacidade de produzir uma molécula de 3 carbonos para subir até glicose via gliconeogênese. Isso é verdade? É em 99% das vezes. Porque, claro que na bioquímica a gente pode juntar tudo. Eu não sei se você já viu falar, mas existem ácidos graxos de cadeia ímpar. Eu não consigo produzir. A vaquinha não consegue produzir. O cavalinho não consegue produzir, mas algumas plantas produzem ácidos graxos de cadeia ímpar. E quando você quebra um ácido graxo de cadeia ímpar, o final é uma molécula de 3 carbonos, que é o propionil. E esse propionil, ele pode entrar na gliconeogênese. Então, quando eu falo para você que ácido graxo não participa da gliconeogênese, eu estou dizendo para você que são os ácidos graxos de cadeia par, que eu e você produz. Deu certo até aqui? Ácidos graxos de cadeia ímpar, se você fizer as contas e tirar de 2 em 2, obrigatoriamente o último terá 3 carbonos. E esse último de 3 carbonos, ele tem outras vias metabólicas, e uma das possibilidades é fazer gliconeogênese. Show de bola? Entendeu? Isso acontece nos animaizinhos? Não. Isso acontece principalmente nas plantas. Então, nossa, eu estou tomando aqui um azeite de ácidos graxos de cadeia ímpar. Beleza. Isso tem um reflexo no controle glicêmico. Tá? Tá. E a glicogênese é a produção de glicogênio. Então, a glicogênese é eu grudar uma molécula de glicose junto com outra molécula de glicose para armazenar glicogênio hepático. Beleza? Você vai perceber que isso pode ou não acontecer dependendo do tipo de estresse que a gente está pensando. Tá. Na musculatura esquelética, você tem uma diminuição da captação de glicose, um aumento da glicogênese e o catabolismo proteico. E no tecido adiposo, você tem uma diminuição da captação de glicose e uma lipólise, uma quebra de ácidos graxos. E vamos entender como é que isso acontece. Primeira coisa importante da nossa discussão é isso. Eu não sei se você lembra, mas o cortisol, ele é produzido a partir do colesterol. Então, como é que o cortisol ele age dentro das nossas células? Ele age principalmente no receptor nuclear. Como assim? Esse videozinho vai mostrar pra gente. Esse S é o nosso hormônio. Para que esse S, que é o nosso hormônio, seja transportado pela corrente sanguínea, ele tem que se ligar à albumina. Ao se ligar à albumina, ele é transportado pelo sangue até chegar dentro
até chegar na membrana plasmática das nossas células. Quando isso acontece, esse Szinho, que é o hormônio, ele entra na nossa célula por simples difusão, então você não precisa de um transportador específico. Dentro da nossa célula existirá o seu receptor, e esse receptor leva o hormônio até o núcleo da célula. Lá no núcleo da célula, esse hormônio, ele age com o seu receptor nuclear, que é um gene, e aí você tem o processo de transcrição e tradução. Beleza até aqui? E aí você vai ter a síntese de uma proteína. Na verdade, de várias proteínas. Então, é desse jeito que o cortisol ele tenta combater o estresse. Beleza? Sintetizando proteínas que vão ajudar no controle glicêmico ou no controle de inflamação, etc. Deu certo até aqui? Então, tire uma foto disso, por favor. Quando você pensar em estresse, eu vou colocar aqui alguns que são bastante importantes para a gente. Vou aumentar aqui para você visualizar. Aumentei. Perceba, dor é um tipo de estresse, medo é um tipo de estresse, infecção é um tipo de estresse, hemorragia é outro tipo e a hipoglicemia, ela também faz parte desse rol de estresse, que vai estimular o que a gente chama de eixo HPA. Anota isso gigantão. O eixo HPA é o eixo hipotálamo, adrenal, da adenohipófise, desculpa, né? Falar de novo lá. O hipotálamo, a adenohipófise e a glândula adrenal ou suprarrenal. Eu tinha pulado a adenohipófise. Tudo bem? Então a gente chama esse eixo de eixo HPA. Por que é HPA? H de hipotálamo, P de pituitária, que é a glândula da hipófise, e A de adrenal, que é a glândula suprarrenal. Então, o eixo HPA é o mesmo eixo que você está vendo aqui. Tá, o que vai acontecer? E olha só, você vai tirar uma outra foto agora mesmo para mim. Quando você está em uma situação de estresse, o seu sistema nervoso, ele estimula o seu hipotálamo a liberar o hormônio liberador da corticotropina. Esse hormônio liberador da corticotropina age na sua adenohipófise para que ela libere o hormônio adrenocorticotrófico. E aí, se você olhar para esse hormônio adrenocorticotrófico, significa que ele age na glândula adrenal. Então, adreno de adrenal, corticotrópico, esse corte é do córtex da glândula adrenal. E o objetivo dele é fazer com que a glândula adrenal, ou seja, a glândula suprarrenal, libere o cortisol. Esse cortisol, ele vai fazer feedback negativo, tanto no hipotálamo quanto na adenohipófise, para essa via ser desestimulada, e ele vai ser utilizado, então, no músculo, fígado e tecido adiposo. Deu certo? Então, perceba que é justamente o estresse que estimulou a produção do cortisol para fazer o quê? Para combater o estresse. Acho que ficou claro na sua cabeça. Antigamente, se a gente tivesse com um pouquinho de tempo, eu ia te mostrar a via de sinalização da produção do cortisol, mas a gente não precisa de visualizar isso. Mas o que você tem que visualizar? Me dá um segundo que eu lhe mostro. Ó. Rapidão. Quando você olha, deixa eu ver se é isso. Não é isso. Peguei o lugar errado. Aqui. Quando você olha a sua glândula suprarrenal, pensa aí na glândula suprarrenal. Ela vai ser dividida em 4 partes, que a gente chama de zonas. A primeira, tá aqui, ó, vou colorir ela em pretinho, isso é um corte histológico da glândula suprarrenal, da glândula adrenal. Essa primeira zona aqui, ó, daqui para cima, você tem a zona glomerulosa. Aqui no meio, ó, você tem a zona fasciculada.
E aqui embaixo você tem a zona reticular. Então, primeira, segunda e terceira zona. E embaixo da zona reticular você tem a medula, que é só esse pedacinho aqui embaixo que eu estou colorindo de preto. É aqui que você vai produzir a adrenalina. É aqui embaixo. Aqui em cima você produz em cada uma das zonas, no mínimo, 2 hormônios. Quais são esses hormônios que você produz em cada uma das zonas? E você vai perceber que alguns hormônios são extremamente importantes. Eu não sei se você vai chegar a discutir nesse nível, mas quando você estiver, por exemplo, discutindo, sei lá, na GO, você vai perceber que você vai começar a discutir pessoas que estão na menopausa e essas zonas têm a ver com essa discussão. Então, dê uma olhadinha para lá. Na primeira zona, você vai produzir a aldosterona. E a gente vai precisar demais desse hormônio agora mesmo. Quando eu falo agora mesmo, vai ser no segundo ciclo, tá? Porque você vai perceber que um dos controles da pressão arterial está relacionado com a aldosterona. E essa aldosterona, acho que você percebeu, ela é produzida na glândula suprarrenal. E aí, quando a pessoa tem algum problema do vaso sanguíneo que leva o sangue para a glândula suprarrenal, ela desregula a produção de aldosterona. E ela pode ter variação da pressão arterial a partir disso. Você vai perceber isso. O segundo hormônio, desoxicorticosterona. E esse desoxicorticosterona, junto com a aldosterona, ela tem essa regulação principalmente da quantidade de sódio que está no nosso corpo, da quantidade de cálcio que está no nosso corpo, regulando pressão arterial. Segundo grupo de hormônio, tira uma foto disso, está lá, o nosso cortisol. Então, o cortisol ele é produzido na zona fasciculada, frente à ação do adrenocorticotrófico. Então, no eixo HPA, o hormônio adrenocorticotrófico age na zona fasciculada e aí você tem a produção do cortisol. A corticosterona, idem. E para finalizar, a última zona, você tem desidroepiandrosterona e o androstenodiona. E esses hormônios aqui, ó, eles são relacionados com a nossa produção de estrogênio. Tá bom? São os hormônios androgênicos. Que está relacionado, então, com possibilidade de, ou não, né? De aumentar ou não o tempo que a gente leva para entrar na menopausa. Beleza? Então, quando você olhar para essas 3 zonas, nessa nossa discussão, é a zona fasciculada a responsável pela produção do cortisol. Deu certo até aqui? E esse cortisol, acho que você acaba de entender, foi graças aí à nossa discussão sobre o estresse. Aí o que a gente faz? Tira uma foto pra gente. O que esse cortisol faz no músculo? O cortisol, ele estimula a degradação de proteínas musculares não essenciais. E ele também estimula a exportação de aminoácidos dessas proteínas para o fígado, onde servem como precursores da gliconeogênese. Gente, isso aqui é absurdamente genial. Olha o que Deus inventou. Olha esse vídeo. Nesse vídeo, você vai visualizar o seguinte. Algumas proteínas, que está representada em vermelho, e perceba que são proteínas saudáveis. São proteínas bonitinhas. Coincidentemente, hoje, uma aluna do 7º período veio conversar comigo mais cedo, falando de um canal no YouTube, que tem um médico, que ele fala muito sobre estresse oxidativo, e ele é a favor de um tipo de medicina alopática, onde você tem a diminuição de fármacos e a inserção de alguns elementos com origem ou com função farmacológica.
Aí ela queria saber se esse médico era charlatão ou não. Eu falei, ué, sei lá, não o conheço. Mas qual é a ideia? Dá uma olhadinha para cá. Quando você tem enzimas saudáveis, olha o oxigênio. Todo mundo está vendo esse oxigênio? Ele deveria se ligar ao complexo 4 da cadeia transportadora, mas ele se liga em outras coisas. E quando ele se liga em outras coisas, ele oxida aquilo que ele ligou e a proteína ela perde a sua saúde, ela perde função. Aí a galera pergunta, beleza, e o que eu faço com essa proteína que perdeu a função? Existe um complexo dentro de todas as nossas células que vai pegar essa proteína que não é mais funcional e vai destruir essa proteína para que você tenha o reaproveitamento dos aminoácidos. É o sistema que a gente chama de ubiquitina. Essa ubiquitina, ela marca a proteína que está danificada, para que essa proteína marcada entre numa enzima chamada de proteossomo, para que os aminoácidos dessa proteína sejam desmontados. Aliás, para que essa proteína seja desmontada em aminoácidos. E esses aminoácidos servem como fonte ou de outras moléculas proteicas ou como precursores, por exemplo, da gliconeogênese. Então, a nossa célula tem uma capacidade, tá vendo lá? Esse é um conjunto proteico gigante que pegou a proteína danificada marcada e o que ela vai fazer? Retirar e liberar cada um dos aminoácidos, e é por isso que você reaproveita os aminoácidos que estavam dentro da sua célula. Mano, quando Deus inventou isso, ele falou, caralho, você é foda. E ele foi muito foda ao fazer isso. Beleza? Então, perceba, olha que genial é isso. Quando você, então, tem uma alimentação, e essa alimentação ela é pobre em aminoácidos, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a utilizar aminoácidos de proteínas para fazer outras proteínas / controlar a glicemia. Deu certo? O seu corpo vai pegar qualquer proteína? Não. Vai pegar as proteínas que já estão danificadas. Como é que essas proteínas ficaram danificadas? Na maioria das vezes a partir de estresse oxidativo. Beleza? Lembra do segundo período, quando a gente discutia estresse oxidativo? O estresse oxidativo dá o dano proteico. Eu jogo a proteína fora? Não, você desmonta ela para ser utilizada. Fechou? O que esses aminoácidos que estavam nas proteínas vão fazer? Esse papel. E tira uma foto disso pra gente. Esse slide, ele é essencial para você entender sistema excretor. Então, a gente aqui está unindo sistema digestivo com sistema excretor nesse slide. Como assim? Dá uma olhada para lá. Ó, e eu vou falar... Não é isso. Eu vou falar de dois jeitos diferentes para você entender. Perceba. Você tem proteínas musculares. Não significa só actina, miosina, complexo, troponina. Não é só elas, mas é qualquer proteína que houve dano. O proteossoma vai destruir essas proteínas e vai liberar quem? Os aminoácidos. E esses aminoácidos vão perder o grupamento amino do aminoácido. Beleza? Tudo bem até aqui? Tá. Ao mesmo tempo, e aí você tem o resto de esqueleto carbônico. Então lembra, vou desenhar para você visualizar isso. Ó. Isso é o início do sistema excretor. Quando você pega um aminoácido, lembra que ele tem esse desenho? Na frente o C dupla O menos, embaixo o radical, em cima o hidrogênio, e eu vou colocar de outra cor. O nitrogênio com quantos ligantes? 4. Beleza.
Isso que você está vendo chama-se aminoácido. O que está em vermelho se chama alfa-cetoácido. Então, o aminoácido é um alfa-cetoácido mais um grupamento amino. Se você perceber, no ciclo de Krebs, não existe nenhuma molécula que tem nitrogênio. Então, como que eu utilizo o aminoácido como fonte energética? Eu tenho que tirar o que dele? O nitrogênio, o capeta. Quando eu tiro o nitrogênio, o resto do esqueleto carbônico pode entrar em várias vias metabólicas. E o nitrogênio? Onde que ele entra? Na verdade, ele é jogado fora. E aí você transforma o nitrogênio em 3 coisas. Essa aqui é a primeira coisa, ó, que é o NH4+, que a gente chama de amônio. Então, o NH3 vira NH4+. O segundo é a junção de 2 moléculas dessa, que é a ureia. E aí você urina. E a terceira é o ácido úrico, que é outra discussão. Beleza. Então, por que a gente está unindo o sistema digestivo com o sistema excretor? Toda vez que você precisar ou de fazer a regulação da glicose sanguínea, ou de utilizar aminoácidos como fonte energética, o que você tem que tirar do aminoácido? O NH4 dele. Beleza? O resto que sobra, então o esqueleto carbônico que sobra, será utilizado em várias vias metabólicas. E o que eu faço com esse NH4? Jogo fora. No nosso caso, mamíferos que somos, temos 3 possibilidades de jogar isso fora, na forma de amônia, ureia e ácido úrico. Qual dos 3 você usa? Os 3. Você produz amônia, você produz ureia e você produz ácido úrico. Se você tiver excesso de amônio no corpo, você fica tonto. Olha que legal que é isso, você que faz exercício físico. Você já fez muito exercício físico ao ponto de ficar tonto? Você fala assim, meu Deus, eu não estou conseguindo. Por que você ficou tonto? Muita gente pensa que é por causa da hipoglicemia. Posso quase lhe garantir que é por causa de excesso de amônio no cérebro. O NH4 cerebral, quando está no seu cérebro, diminui cognição e você fica tonto. E por que eu tenho muito amônio no cérebro? Porque o seu cérebro está utilizando o aminoácido como fonte energética. Isso acontece toda hora, na verdade. Tá bom? Isso não é nada especial, acontece 100% do tempo. E aí, o que vai acontecer? Isso é um ponto. O ponto de cá. O seu músculo, ele tem reserva de glicose? Na forma de quê? Glicogênio. Quando você quebra o glicogênio, lembra da glicogênio fosforilase? Eu libero glicose? Não, você libera glicose 1-fosfato. Então a glicose 1-fosfato não consegue sair do seu músculo. Mas a glicose 1-fosfato entra na glicólise e produz piruvato. Esse piruvato não pode sair do seu músculo também. E aí esse piruvato se junta com o NH4. O piruvato mais o NH4 dos aminoácidos vira alanina. A alanina é um aminoácido, lembra que você tem 20. Um dos 20 é a alanina. A alanina vai para a corrente sanguínea, a alanina vai para o seu fígado e você faz exatamente o contrário disso. Então, a alanina libera o NH4 e você tem o piruvato novamente. Então é como se você pegasse esse piruvato e colocasse ele dentro do seu fígado. E aí o piruvato do fígado vira glicose. E como o fígado tem a enzima que tira o fosfato do carbono 6 da glicose, a glicose vai para a corrente sanguínea. Então perceba que o músculo ajuda o fígado no controle glicêmico. Não é o fígado, não é o músculo que libera a glicose,
mais. E aí você tem que lembrar de duas situações. Quando que o músculo faz isso? Em hiperglicemia? Não. Em normo barra hipo. E em normo barra hipo, o cortisol está aumentado ou está diminuído? Aumentado. Aumentado. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o cortisol, ele vai estimular isso, ó, a gliconeogênese hepática. Eu disse para você que o glucagon age em qual passo? 3. E o cortisol? No 10. Ou se você quiser, no 1 da gliconeogênese. Então eu preciso de cortisol para que isso seja uma verdade. Para que a gliconeogênese hepática seja uma verdade. Deu certo, pessoas? Então, quando eu falo que o músculo ajuda, o cortisol no músculo ajuda a gliconeogênese, eu estou pensando nesse processo. Fechou? E esse NH4 que está aqui agora, ó, ele vai virar ureia. Então, o ciclo da ureia ela acontece no fígado e você vai fazer xixi disso aqui, ó. Aí vai para o vaso sanitário. Beleza? Outra coisa que é de extrema importância. Decora esse nome, ó. Alanina aminotransferase. Essa enzima, a gente chama ela de ALT, que é a enzima que você visualiza nos exames para saber se o seu fígado tá bom ou não. Você avalia duas enzimas, tá? Que é o TGO e o TGP, o ALT e o AST. A ALT é essa, a alanina aminotransferase. Se ela tiver alta no sangue, significa que o seu fígado está com problema. E para que serve a alanina aminotransferase? Para colocar e para retirar nitrogênio do aminoácido. Para isso que ela serve. Fechou até aqui? Deu certo? Isso é verdade para a grande maioria dos aminoácidos e não para todos, infelizmente. Tá bom? Eu não sei se você sabe, mas existem alguns aminoácidos que eles são classificados como aminoácidos essenciais. Essa foto aí, esse slide, dos aminoácidos essenciais, obrigatoriamente você tem que adquiri-los na alimentação. Significa que o seu corpo não produz. Então, a valina, leucina, isoleucina, triptofano, lisina, fenilalanina, histidina, metionina e treonina, você não produz eles. E o restante dos aminoácidos? Você produz. E esses aminoácidos, como eu disse para você, eles têm a capacidade de virar piruvato. O que eu estou dizendo? Ó, esse aqui, não sei se você lembra, esse é o ciclo de Krebs. Vários aminoácidos, aspartato, asparagina, tirosina, fenilalanina, etc., fornecem energia para o nosso corpo? Sim. Como? Eu tenho que tirar o grupamento amino. E o resto que sobra do aminoácido? Entra em diferentes pontos do ciclo de Krebs. Eu não sei se você lembra, a glicose, ela vira piruvato e piruvato vira acetil. E aí você roda o ciclo. Fechou? Mas para rodar o ciclo eu preciso de várias moléculas. E todas essas moléculas são alfa-cetoácidos. São partes de aminoácidos. Aí a gente está juntando juntando carboidrato com aminoácido para você perceber que tudo faz parte de um grande processo final. Beleza. E aí o que vai acontecer nessa brincadeira? Da mesma sorte que você tem a possibilidade de rodar o ciclo de Krebs a partir dos aminoácidos, os aminoácidos também podem produzir piruvato. Quando que aminoácido vai produzir piruvato? Quando eu precisar de gliconeogênese. Quando que o aminoácido vai produzir intermediários do ciclo de Krebs? Quando eu precisar de ATP. Então muda a lógica, certo? Então pensa, em situação hipoglicêmica, claro que você precisa, olha a minha frase, em situação hipoglicêmica, você tem muito ou pouca glicose na corrente sanguínea? Pouca. Aí o que o seu corpo pensa?
se ele pudesse assim fazer? O que seu fígado pensa? Seu fígado pensa assim, ó, nossa, eu preciso de repor a glicose na corrente sanguínea. Por qual motivo? Por que você precisa de repor glicose na corrente sanguínea? Por que eu não posso colocar aminoácido na corrente sanguínea? Por que eu não posso colocar ácido graxo na corrente sanguínea? Por que tem que ser glicose? Porque o seu cérebro tem uma barreira hematoencefálica que não permite a passagem de moléculas com mais de 12 carbonos. Então não tem como ácido graxo entrar no seu cérebro. Logo, eu preciso de produzir glicose, senão o seu cérebro morre. Deu certo? Ah, Léo, poderia ser aminoácido? Poderia. Aminoácido chega no cérebro. Aminoácido serve como fonte energética. Beleza? Mas se você comparar a quantidade energética de um aminoácido e comparar a quantidade energética de uma glicose, você vai perceber que a glicose tem maior capacidade de produção de ATP do que o aminoácido. Logo, aminoácido, entre aspas, é mais utilizado. Se você não tiver aminoácido, se você não tiver glicose suficiente, o que o seu corpo produz para substituir a glicose? Corpos cetônicos. Beleza? Que são 3. Beleza? Que é o cetoacetato, beta-hidroxibutirato e a acetona. Aí a pessoa fica literalmente com cheiro de acetona. Deu certo? Belezinha? Entendeu então? Por favor, entenda que o cortisol ele estimula a degradação de proteínas para que os aminoácidos comecem a fazer parte da gliconeogênese hepática para o controle glicêmico em situações hipoglicêmicas. Então, olha o tanto que o cortisol é bacana para você. Tira uma foto disso, por favor. Lá no fígado, o cortisol vai promover a gliconeogênese por estimular a produção de quem? Desculpa. Da fosfenolpiruvato carboxicinase. Que enzima é essa? É essa aqui, ó. Aumentei. É essa enzima, a PEP carboxicinase. Quem produz isso aqui é o seu fígado a partir do estímulo do cortisol. Então, a gente já viu isso. Insulina age onde? Claro que é na PFK2. Glucagon age onde? Na frutose 2,6-bifosfatase 2. E o cortisol? Na PEP carboxicinase. Então perceba que glucagon e cortisol são sempre hormônios que trabalham juntos. Diferente e ao contrário da insulina. Então, esse artigo que foi publicado recentemente, ele te traz essa figura maravilhosa. Que essa moléculazinha aqui, que lembra o cortisol, ao chegar nas nossas células, vai lá para o núcleo da nossa célula e estimula a produção do PEC-CK, do RNA mensageiro disso, e aí você tem o aumento do PEC-CK e, consequentemente, a síntese da gliconeogênese. Fechou? Bonitinho? Tá. Outra discussão importante. Se você pensar agora nos nossos adipócitos, qual é a brincadeira? Função do cortisol nos adipócitos. Ele vai promover o aumento da liberação dos ácidos graxos a partir do triacilglicerol armazenado. Então, olha o que eu estou lhe dizendo. Que uma pessoa constantemente estressada, e aí eu estou pensando no de estresse, ela tende a emagrecer. Contudo, a pessoa que está permanentemente estressada, ela muitas vezes precisa de recompensa rápida. E uma das recompensas rápidas que a pessoa costuma fazer é comer toda hora.
Porque o ato de comer toda hora libera hormônios da saciedade. E os hormônios da saciedade dá prazer. E aí, entenda que, claro, se você aumentou muito o consumo de carboidratos e tem a sensação de prazer, a gente já discutiu isso. Esse carboidrato, ele vai ser convertido em ácido graxo no fígado. Show de bola? Então a ideia é, para você emagrecer, fique estressado e não coma. É impossível, né? Caralho, já estou estressado, vou comer um chocolate? É quase impossível. Mas essa era a lógica de pensamento. Tá. E aí, eu já até mostrei isso para você uma vez e a história é a mesma. Eu tenho lá o meu cortisol, que ele vai agir no seu receptor que está associado à proteína G. Então perceba que o cortisol, em algumas células, age em receptor nuclear. Em outras células, ele age na membrana plasmática da célula. Pensa, por que nessa célula o cortisol não pode entrar aqui dentro? Porque ele seria literalmente dissolvido na gordura, não conseguiria, se ligaria na gordura, porque são duas moléculas apolares. Né? A lógica é mais ou menos essa. Então, ó, o cortisol se ligou ao receptor que está associado à proteína G, subunidade alfa ativou a adenilato ciclase, com ATP, AMP cíclico, proteína quinase A e a ativação das lipases. Lembra que eu preciso de destruir o triacilglicerol para retirar de dentro do meu adipócito o ácido graxo livre. E aí esse ácido graxo se liga na albumina e servirá como fonte energética para outros tecidos. E aí pensa mais uma vez. Lembra, na maioria do tempo você está normoglicêmico. Em situação de normoglicemia, a glicose que você está colocando, que tem na sua célula, não permanece dentro de algumas células, como por exemplo o tecido hepático e tecido muscular. Então, se eu perguntasse assim, qual é a principal fonte energética do coração na maior parte do tempo? Glicose, aminoácido ou ácido graxo? Ácido graxo. Tudo bem? Porque a glicose ela entra na célula cardíaca, mas sai da célula cardíaca. Ah, Léo, para a glicose entrar e permanecer na célula cardíaca, ela tem que receber o fosfato, lembra? E para isso ela precisa da enzima. E a enzima do coração tem pouca afinidade pela glicose. A enzima do fígado tem pouca afinidade pela glicose. E a enzima do cérebro? Muita afinidade pela glicose. Se você lembrar do primeiro período, era a nossa discussão de CACAT e KM. Não sei se você lembra disso. Então você não pode falar assim, pelo amor de Deus. Você fala assim, nossa, agora eu tenho 3 horas que eu comi. 3 horas que você comeu, você está normoglicêmico, se você não for diabético. Normoglicêmico. Em normoglicemia, a glicose entra no fígado e fica no fígado? Não. Entra no músculo e fica no músculo? Não. Entra no cérebro e fica no cérebro? Sim. Beleza? Ah, o cérebro gosta mais de glicose? Não. É simplesmente porque as outras moléculas não entram no cérebro. Ah, e o coração? Mano, o coração vai ficar felizaço com ácido graxo, fazendo a beta-oxidação. E é exatamente por isso que o coração tem mitocôndria a rodo. Cada célula cardíaca tem mais de 1.500 mitocôndrias para fazer a beta-oxidação dos ácidos graxos na normoglicemia. Quem estimula isso? Cortisol. Show de bola? Eu ia te mostrar essa imagem falando que existe uma grande briga aqui dentro, mas ninguém decora essa imagem. Vamos passar para frente. No sistema imunológico, onde que o cortisol brinca? Ele provoca, olha só, a diminuição das proteínas inflamatórias e aumento das proteínas anti-inflamatórias. Gente, isso muda muito o conceito.
Porque você vai encontrar várias e várias pessoas que vai associar cortisol com inflamação, como se o cortisol produzisse proteínas pró-inflamatórias. É exatamente o contrário. Tá? Então, nossa, eu estou com inflamação aqui no meu músculo. Ai, corri pra caramba, estou com inflamação. Ai, meu cortisol está alto. Aí, o cortisol causou inflamação. Não, é o contrário. É a inflamação do músculo que fez a liberação do cortisol para combater a inflamação muscular. Estou tentando, não sei se você está percebendo, eu estou tentando sair daqui, você apaixonado no cortisol. O cortisol é do caralho, é muito bom. O cortisol regula o seu metabolismo. E aí você tira uma foto disso pra gente. O que você está vendo? E eu vou aumentar essa imagem para ela ficar um pouquinho mais clara para você. Olha só, a gente vai começar no final dela. É uma célula qualquer e você tem em verde, ó, proteínas anti-inflamatórias, tá vendo lá? E você tem em vermelho as proteínas inflamatórias. Isso é uma briga. Claro, se eu aumentei as proteínas inflamatórias, o meu corpo está inflamado, lógico. E se eu produzir as proteínas anti-inflamatórias, eu estou combatendo a inflamação do meu corpo. E aí, o que o cortisol faz? Ao entrar nas nossas células, olha lá o cortisol, ele sempre tem que se ligar a uma proteína, claro, para chegar até o núcleo. E ao chegar lá no núcleo, ele vai estimular síntese proteica. E qual das duas proteínas você acha que vai ser produzida? A anti-inflamatória com repressão das proteínas inflamatórias. Isso deixa claro para você, e acho que você entendeu isso, que o seu cortisol, ele é seu colega. Ele é seu amigo. Ele está tentando combater o estresse que foi produzido via diferentes coisas. Então, se você estiver estressado por uma situação psicológica e tiver aumento de cortisol, isso é bom. Se você estiver estressado por uma questão física e aumentar cortisol, isso é bom. Beleza? É o cortisol tentando combater o estresse. Pronto, podemos fazer um quadro do cortisol. É possível. Fechou até aqui? Eu tenho vários outros slides e eu vou usar esse aqui para depois, ó. Isso aqui vai ser uma outra discussão, essa observação, que é no próximo, depois das nossas provas, a gente volta aqui, porque o sistema excretor e o sistema digestório, eles andam colados um no outro. Beleza? O que a gente faz agora? Muda a brincadeira. Coloca outro hormônio e o último, graças a Deus, que é a nossa adrenalina. Eu tinha que ter te mostrado uma outra coisa, quer ver? Eu preciso só que antes de entrar na adrenalina, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Porque senão vai virar uma bagunça muito grande na sua cabeça. Ainda só um segundo. Documentos. Terceiro período. Eu preciso disso aqui, ó. Eu não sei se eu te mostrei isso, mas se não, você vai tirar uma foto para mim, por favor. Eu te mostrei isso? Não? Antes de entrar na adrenalina, por favor. Aí a gente entra na adrenalina e termina isso. Olha só, aqui eu estou te mostrando alguns hormônios que são muito bonitinhos, que são produzidos em diferentes situações que pode ou não estar relacionado com o cortisol. Quais são esses hormônios? Primeiro esse aqui, ó, a leptina, a insulina, o GLP-1 e a grelina. Esses, o primeiro e o último, são os hormônios controladores da nossa vontade de comer. E tá relacionado com a saciedade e com a fome. Tudo bem? Então, distúrbios na leptina e distúrbios na grelina fazem com que você mude a sua vontade de comer, ou aumentando ou diminuindo. Perceba que aqui em cima você tem duas possibilidades.
A primeira possibilidade é: eu vou metabolizar mais e vou comer menos. E a segunda possibilidade é: vou comer mais e vou metabolizar menos. Como é que isso funciona? Quando você está com fome, o seu estômago, além de liberar a gastrina, também libera a grelina. E a grelina age no nosso sistema nervoso, falando assim para você, ó: coma mais, metabolize menos. E isso é muito doido, porque tem pessoas que têm distúrbio na grelina e aumenta a produção de grelina e não consegue parar de comer. Existe, quem estudou isso pela primeira vez, estudou isso em ratos, na verdade em camundongo. E aí eles fizeram camundongo nocaute, que era camundongo que não expressava grelina, e outro camundongo que hiperexpressava grelina. Cara, o camundongo que tinha muita grelina, ele era uma bola, literal. Ele era tipo gigante, e o outro era muito raquítico. Muito raquítico. E aí a única diferença dos dois era: um expressava grelina, o outro não. Quantidade de comida mesma, quantidade de água mesma, tudo igual, tudo. O que era diferente? O hormônio. Então, talvez, você é magro demais por produzir pouca grelina. Ou você tem sobrepeso por produzir muita grelina. Então, tem pessoas que têm muito mais fome do que outras, e isso é uma questão hormonal. Do outro lado, a leptina. A leptina, ela é um hormônio produzido pelo nosso tecido adiposo. Então, o nosso tecido adiposo é um tecido endócrino que libera a leptina e age no nosso sistema nervoso, fazendo exatamente o contrário, fazendo com que você diminua a capacidade de comer e metabolize mais. E da mesma sorte que a grelina, a leptina, em excesso ou em falta, muda o metabolismo. Beleza? Então, uma pessoa que tem excesso de leptina produzida pelo tecido adiposo tende a ser pessoas magras. A recíproca é verdadeira. Se a pessoa tem pouca leptina liberada pelo tecido adiposo, tende a ser pessoas com tendência à obesidade. Então perceba, e eu quero que você entenda isso, que muitas vezes a compulsão por comer não é simplesmente, entre aspas, um desvio de caráter, se isso pudesse ser. Não é. 99% das vezes é disfunção hormonal. Beleza? Tudo bem? Então, é muito complexo a gente falar assim: eu estou vendo uma pessoa que tem obesidade mórbida, e falar assim: nossa, você não para de comer porque você não quer. É muito mais do que querer. É hormonal a parada. Não é simples uma vontade de: acordei hoje e vou parar de comer. Não consegue. E na maioria não, né? Todas as vezes está com ou insulina desregulada, ou glucagon desregulado, ou leptina desregulada, ou GLP-1 desregulado, ou mais de um, né, desregulado, e aí obrigatoriamente ela come, de forma compulsiva. Tá bom? E você tem que entender isso muito sério, porque você vai ter essas pessoas como paciente. E por favor, a ideia nunca é: cara, cria vergonha na cara, vai fazer academia. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma questão hormonal. É estudar hormônio, entender. É tipo, você vai falar: vai lá pro seu endócrino para ver o que está acontecendo. Para ele entender quais são os hormônios e o que está acontecendo. Fechou? Fechou. Espero que você tenha entendido com carinho. Último, para a gente finalizar isso: adrenalina. Esse é o nosso último hormônio. Esse aqui é um hormônio denso. Não por ser difícil, mas é porque a gente pode levar ele para vários locais. Primeira coisa que eu quero que você tire uma foto é disso, por favor. Tá, eu vou aumentar e você visualiza qual é a lógica da brincadeira. Olha só.
Aqui você tem um aminoácido que a gente chama ele de tirosina. Compara para mim, faz isso rapidão. A molécula que está aqui em cima com a molécula que está embaixo e me fala onde está a diferença. Vou apontar para você. Tá vendo essa hidroxila? Eu transformei a tirosina em dopa. Compara para mim essa segunda molécula com a terceira. O que eu fiz? Eu peguei esse CO-, que é o ácido carboxílico, e tirei, tá vendo? E aqui você tem a dopamina. Dopamina é neurotransmissor. Então você vai ter muitas pessoas que têm problemas de neurotransmissor dopaminérgico porque tem problemas no consumo de um aminoácido que é a tirosina. E eu não sei se você lembra disso, não sei se você já estudou isso, mas funciona mais ou menos assim, ó. O seu sistema nervoso, ele vai ser dividido em adrenérgico, em colinérgico e não adrenérgico, não colinérgico. Claro que o adrenérgico, o neurotransmissor é a adrenalina. O colinérgico é o acetilcolina. Qualquer outro neurotransmissor que não seja esses dois é não adrenérgico, não colinérgico. Então, o DOPA, né, que a gente chama de sistema nervoso dopaminérgico, é a dopamina. Beleza? E aí a coisa complica mais. Por quê? Compara para mim a dopamina com a noradrenalina. Estou colocando aqui para você, ó, essa hidroxila. Então perceba que a noradrenalina é dependente da dopamina. E se você colocar a noradrenalina com a adrenalina, o que perdeu, perdeu não, né? O que aumentou foi esse CH3. Então perceba que o sistema dopaminérgico e o sistema adrenérgico têm um único precursor, que é um aminoácido. E se esse aminoácido fica em falta por causa de desnutrição, por exemplo, você tem problemas tanto no sistema NANC, não adrenérgico, não colinérgico, quanto no sistema adrenérgico. Tira uma foto disso, que é o nosso resumo da aula. Claro que a gente não vai falar de tudo, que não nos interessa de tudo. Professor, Pode falar, amiga. deixa a gente tirar a foto do slide anterior. Desse? Isso. Obrigada. Se ficar ruim, depois tira a foto aqui do meu computador. Beleza? Do que nos interessa é isso aqui, ó. É a adrenalina, os outros hormônios que tá acima e tá embaixo não me interessa muito. Mas olha só, vamos devagarinho que você vai entendendo onde que a gente tem que chegar, ó. Quando a gente pensa no nosso músculo, você tem um aumento da utilização da glicose como fonte energética. A síntese proteica não nos interessa muito no fígado. E no tecido adiposo você tem uma saída de glicose e você vai perceber de ácidos graxos. Você vai ter aumento da gliconeogênese, você vai ter a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e aí depende do que em que momento da adrenalina a gente está falando, e a produção da glicogênese do glicogênio, né, pode ser interferida por eles. Beleza? E a lipólise, ela é aumentada quando você tem pico de adrenalina, ou seja, você emagrece quando você leva susto. Nossa, levei susto, tive pico de adrenalina, perdi 1 grama. Então eu vou ficar levando susto para trás do outro. Me dá susto, pelo amor de Deus. Tá, o que a gente tinha que fazer aqui para você entender? Primeira coisa, ó. Quando você olha para o nosso sistema nervoso, você sabe que o nosso sistema nervoso ele é dividido simpático e parasimpático, ou adrenérgico e colinérgico. Na grande verdade, a divisão simpático e parasimpático é uma divisão anatômica. Não é uma divisão de neurotransmissor. Beleza? Como assim? Quando você pega a sua medula vertebral,
Olha o que está em verde da medula vertebral. Aqui é a região tóraco-lombar. Beleza? E olha o que está em lilás na medula vertebral. Aqui é a região crânio-sacral ou cervical-sacral. O que significa? Que os nervos periféricos que saem da região tóraco-lombar, eles são simpáticos. O que sai do seu pescoço e do seu cóccix, também chamado de sobrecu, é parasimpático. O simpático tem qual neurotransmissor? 2. Por quê? Dá uma olhadinha nisso. Ó, esse aqui é um neurônio. Tá vendo minha mãozinha? Esse é um neurônio e ele para aqui, ó. Então a gente chama isso de pré-ganglionar. E daqui para frente a gente chama de pós-ganglionar. Independente se você está no simpático ou no parasimpático, todo pré-ganglionar, o neurotransmissor é acetilcolina. Só muda no pós-ganglionar. No pós-ganglionar, a acetilcolina muda para adrenalina ou noradrenalina no simpático. E permanece a acetilcolina no parasimpático. Então a diferença nunca é pré-gânglio, é sempre pós-gânglio. Beleza. E qual é a nossa brincadeira disso então? A nossa brincadeira fica assim, ó. Para resumir, eu tenho, ó, sistema nervoso, via autônoma simpática. Eu tenho o primeiro neurônio, eu tenho um gânglio. Qual é o neurotransmissor? Acetilcolina. E depois do gânglio? Noradrenalina ou adrenalina. Lembra que só muda um CH3. E se você estiver brincando com o parasimpático, pré-ganglionar é acetilcolina, está aqui, e o pós-ganglionar continua acetilcolina. Qual que é o inferno disso tudo? É que a sua glândula suprarrenal, além de produzir o cortisol, produz adrenalina. E essa adrenalina produzida pela glândula suprarrenal funciona como hormônio, mas também funciona como neurotransmissor. Eu já disse isso mais de uma vez para você. Beleza? E aí agora a gente pega isso e você tira a foto e a gente vai embora para casa. Oi? Como voltar a imagem anterior, por favor? Tira essa aqui? Isso, rapidinho. Ah, foi muito ligeiro. Foi mal. Pode colocar Volta na divessa também. Não, eu não tenho preguiça não. Agora pode ir para frente? Agora tira a foto disso. Ah, eu vou voltar lá, não tem preguiça. Pode? Aí, ó, tirou uma foto disso. O que você está vendo aqui agora? Agora ficou fácil demais. Aqui você está vendo, ó, os efeitos fisiológicos da adrenalina e o que me interessa? Os metabólicos. E é isso que você vai decorar. O que a adrenalina faz no fígado e no músculo? Degradação de glicogênio. E é claro que isso vai depender da quantidade de adrenalina e vai depender do seu estado nutricional. Beleza? A gente sempre... Cara, isso é muito chato e muito difícil de pensar. Porque você sempre vai pensar em duas condições iniciais. Hipo ou hiperglicêmico. Isso é uma condição. Segunda condição, se você está ou não sobre a ação do sistema nervoso simpático. É outra discussão. E essas discussões podem estar juntas ou separadas. Isso é muito chato. Porque você tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, se você tiver hipoglicêmico e fizer atividade física, pode? Claro. Você vai quase morrer? Vai. Você vai desmaiar? Provavelmente. Beleza? Mas imagina lá. Tem gente que é
apaixonado em atividade física, tipo, vou acordar 5 horas da manhã em jejum, vou correr 5 quilômetros. Estou mentindo? Não estou mentindo. A pessoa é doida de... né? Aí o que vai acontecer a essa pessoa? Você acha que durante a atividade física dela, quais hormônios estarão sendo liberados? Você acha que glucagon vai estar? Vai estar. Você acha que cortisol vai estar sendo liberado? E adrenalina? Também. E o objetivo pode ser junto e pode ser separado. O que eu estou querendo te dizer? Olha só. O que o glucagon faz com o glicogênio do fígado? Destrói. Beleza? O glucagon faz isso. Destrói glicogênio. E a adrenalina? Também. Tá. No músculo, desculpa, o glucagon age, mas a adrenalina age. Entendeu isso? Então pensa, nossa, no momento de hipoglicemia, a adrenalina vai agir no músculo para quebrar glicogênio? Vai. Para que eu vou quebrar glicogênio? Para ter glicose no músculo. Para que eu quero glicose no músculo? Para produzir piruvato. Para que eu tenho que produzir piruvato? Para virar alanina. E a alanina sair da corrente sanguínea, ir para o fígado, gliconeogênese e a pessoa ter glicose para o cérebro não morrer. Perceba que eu estou usando a adrenalina em uma situação hipoglicêmica. Ah não, agora eu vou usar a adrenalina numa situação hiperglicêmica ou normoglicêmica. Tipo, eu levei um susto. Estou nem pensando em nada. Eu levei um susto. Meu corpo fica preparado para fuga, correr ou para lutar. Certo? Aí a adrenalina vai quebrar o glicogênio muscular? Vai. Mas nesse caso é para contrabalancear a glicose do sangue? Não, é para utilizar a glicose para produção energética. Porque vai que você precisa de correr. Entendeu que a lógica é diferente? Você tem que pensar nas duas possibilidades? Tá. Diminui, claro, se ele aumenta a degradação de glicogênio, ele diminui a síntese de glicogênio, não tem como a coisa acontecer. Aumenta gliconeogênese no fígado, perceba, para controlar a glicemia. Mas quando que isso está acontecendo? Em hiperglicemia? Em hipoglicemia. Em hiperglicemia isso não vai acontecer. Mas em hiperglicemia você pode liberar adrenalina? Claro, só basta você levar um susto. Show de bola? Entendeu a brincadeira? Glicólise no músculo. A glicólise no músculo vai acontecer quando você principalmente estiver em uma situação de luta ou de fuga. Aí eu preciso de energia para que eu dê um murro em alguém ou eu saia correndo. Mobilização de ácidos graxos no tecido adiposo. Quando que isso vai acontecer? Quando você está numa situação que eu preciso de utilizar ácido graxo como fonte energética. Até para o próprio músculo. Beleza? Pode ser cardíaco ou pode ser estriado esquelético. Entendeu a lógica? E quando você pensa aqui, ó, aumenta a síntese de glucagon e diminui a síntese de insulina. Quando? Claro, nessa situação você está em hipoglicemia. Então, nessa ideia metabólica, eu estou pensando que a adrenalina está sendo liberada a partir de uma situação estressante / hipoglicemia. Se for em hiperglicemia, isso não é uma verdade. Deu certo na sua cabeça? Então, sempre que você pensar em metabolismo, antes de você colocar hormônio na brincadeira, você tem que colocar qual é a condição da pessoa. E a partir da condição da pessoa, você interpreta isso. O que você não pode esquecer? Que o glucagon não age no músculo. Quem faz isso é a adrenalina. Show de bola? Então pensa, última vez, acabou. Se você está numa situação o seu paciente está numa situação hipoglicêmica, eu vou liberar glucagon para agir em qual órgão? Fígado. Vou liberar adrenalina para agir em qual órgão? Músculo. Os dois é para quebrar glicogênio.
Agora, eu estou numa situação hiperglicêmica e levei uma situação de estresse, ativei sistema nervoso simpático, liberei adrenalina, agiu no meu músculo, mas com o objetivo de aumentar a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e fazer energia para o músculo brigar e ocorrer. Vai agir no meu tecido adiposo? Claro, para fornecer energia, liberar ácido graxo para fornecer energia para o músculo. Amém, pessoas? Quando a gente junta todas essas informações, a gente começa a discutir com propriedade, metabolismo, de um jeito muito bonitinho. Todas essas fotos que você vai tirar agora, que são 4 fotos, você já viu, só muda o hormônio. Então, olha lá a adrenalina. Você vai perceber, ó, a adrenalina e esse hormônio. Glucagon, a gente já discutiu. A conversa é a mesma. Tá? Então, o que esse aqui está te mostrando? Que eu tenho reserva de glicogênio. E eu preciso de quebrar o glicogênio para liberar glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose na corrente sanguínea. Qual é a enzima que estimula a quebra do glicogênio? A glicogênio fosforilase. Tudo bem? Ela pode estar inativa ou pode estar ativa. Então, o glucagon estimula a glicogênio fosforilase? Sim. E a adrenalina? Também. O glucagon no tecido no fígado. E a adrenalina? No músculo. Perceba que é a mesma coisa, só mudou o órgão. Por isso que eu passo rapidinho. Segunda foto que você vai tirar é a sequência dessa, que é a mesma lógica, só que agora você está pensando na glicólise acontecendo, e aí você está pensando na produção energética. A adrenalina agiu no seu receptor, essa conversa você já está cansado de saber, adrenalina ciclase, quebrei glicogênio, glicose 1-fosfato, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, lactato. O que significa? Que eu estou produzindo ATP. Beleza? Eu estou utilizando agora o meu glicogênio como fonte energética. Eu não estou pensando que o glicogênio está sendo quebrado para o controle glicêmico. Deu certo? Percebeu a diferença? Vai, acabou. Essa foto, que é a mesma discussão da anterior, né? Eu tenho impulso nervoso, glicogênio fosforilase, quero ficar fortinho, então eu vou liberar adrenalina ou impulso nervoso para ter energia para a produção de ATP. E essa é a última. Você vai pensar nela na sua casa e fala assim, caralho, é a junção de muita coisa que a gente discutiu hoje. Então, perceba, quando faz isso na sua casa, imagina que esse é o para-casa. Você vai fazer um para-casa, a gente volta nisso na semana que vem. Tipo assim, ó, eu tenho glucagon, eu tenho insulina, eu tenho adrenalina, eu tenho hormônio adrenocorticotrófico, eu tenho o córtex da glândula adrenal produzindo aldosterona, tem aminoácido. Tipo, é o resumo do metabolismo em alguma situação. Aí você vai ficar pensando, caraca, eu tenho que lembrar de todos esses hormônios para brincar? Para fazer de metabolismo, sim. Show? Então a gente ficou pegando um pouquinho de cada hormônio para ver isso. O que a gente faz na nossa próxima aula? Começa discutindo essa figura e entra na histologia do sistema digestivo. E aí a nossa matéria para essa primeira prova, ela se encerra. Fechou? Lembra que na outra semana você tem prova prática. Uma galera me perguntou, olha só, o que a gente decidiu até agora na prova prática?